Essa aqui pode ser uma das melhores opções de luz compacta para criadores de conteúdo e filmmakers. Por quê? Ela é uma luz de 40 watts RGB, que você tem controle de temperatura e de cor, você pode fazer uma luz colorida com ela, e ela tem bateria interna, então ela funciona mesmo sem estar conectada na tomada. Só que ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens, e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Nessa opção que a gente tem aqui, basicamente o que vem na caixa é a luz, ela é bem pequenininha, ela é um mini bounce, então ela vem um refletorzinho aqui, um mini refletorzinho que encaixa no mini bounce, e vem esse difusorzinho aqui, que ele deixa ela um pouco mais difusa. E também vem com esse saquinho para transporte. E beleza, é isso. Esse modelo, que é o que está disponível atualmente no Brasil, com estoque no Brasil, ele não vem com a fonte. Ele tem uma opção que vem da China, que tem a fonte, que custa uns R$100 a mais ou menos. Só que esse que tem estoque no Brasil atualmente não tem a fonte. Então quando você for comprar, se tiver o estoque no Brasil com a fonte, eu recomendo que você compre com a fonte, porque por R$100 a mais vale a pena. Eu vou deixar os links das promoções e dos produtos com estoque no Brasil que eu achar aqui na descrição do vídeo para vocês. Essa aqui é a versão RGB, mas ele também tem uma versão que é só com controle de temperatura, que é um pouco mais barata. Então se você não precisa da luz colorida, também tem essa opção que é só branco quente e branco frio, que vai ser um pouco mais barato. E apesar de não vir com a fonte, você pode carregar ele com um USB-C, com qualquer carregador que você tiver. Se você tiver um carregador de notebook, carregador de bateria da câmera, ele tem uma entrada de 65 watts aqui, ou você pode comprar uma fonte de 19 volts também para usar ele com outra fonte. Mas eu recomendo usar sempre a fonte original para não ter problema, que vem com a voltagem, amperagem, tudo certinho. Como eu falei, a maior vantagem desse LED é que ele tem uma bateria interna que dura aí uns 50 minutos, e você pode usar ele também num power bank, enfim, qualquer coisa que entregue energia suficiente para manter ele ligado, você consegue ligar aqui, consegue usar uma V-mount pelo USB-C também, então você consegue usar ele em gravações externas ou em lugares que é difícil de colocar uma tomada ou uma fonte de energia. Quando você liga ele, você tem que apertar o botão de ligar e tem que girar esse dial aqui. Isso aqui pode ser um problema, porque se você está usando ele num lugar alto, de hairlight, enfim, num lugar que o acesso é difícil, você vai ter que achar o dial aqui para girar, para ligar o LED, ao invés de só apertar o botão. E ela basicamente tem 3 modos. Esse primeiro é o que tem controle de temperatura. Girando aqui para cima você esfria, chega até 6.500 Kelvin, ou para baixo até 2.500 Kelvin, ela fica bem amarelada. O segundo dial é o dimmer. Você vai de 1 a 100%, se você aperta ele, você entra nesse modo eco, volta para 1%. Se você gira de volta, ele volta aqui para 100%. Normalmente eu uso 5.600, que é Daylight. Aí para mudar entre os modos é só você apertar esse primeiro dial e segurar. Aqui ele vai para o RGB. Aqui basicamente você tem 2 configurações. Se você só apertar aqui, você alterna entre elas, que é a saturação. Aqui você reduz a quantidade de saturação da luz. Então, por exemplo, eu quero um verde menos saturado. Aqui você consegue reduzir um pouco a quantidade de saturação do verde, deixar em 100% aqui. E aqui, nos graus, você controla a cor do RGB. Então ele vai aqui verde, azul, ou roxo, vermelho, rosa, vermelho, né, amarelo, enfim. Você tem toda a gama do RGB aqui. E o terceiro modo, que eu não uso, mas se você quiser, é o modo de efeitos. Aí ele tem 20 cenas aqui, tem carro de polícia. Aqui é a mesma coisa, né? O segundo dial continua controlando a intensidade, e o primeiro você alterna entre os modos. Ambulância, trovão, fogos de artifício, vela, enfim, tem vários modos de efeito aqui. Tem 20 efeitos diferentes. Aperto e seguro, ele voltou para o modo padrão de só controle de temperatura. Uma outra desvantagem dessa luz é que ela é um pouco barulhenta, ó. Vocês podem ver que ela faz um barulhinho. Então, se você estiver muito perto do microfone, pode ser que pegue um pouco desse ruído. E a última desvantagem dela é que eu mostrei para vocês, né? Ela só vem com esses itens aqui, então ela não vem o adaptador aqui para você conseguir angular ela no tripé. Então, se você liga na rosca direto aqui no tripé, ela vai ficar reta de frente para sua cara. E normalmente a gente usa um ângulo de 45 graus. Por exemplo, a 60D, ela vem com esse adaptador aqui que você consegue angular. Tem uma opção para comprar da Ulanzi, mas ele custa uns R$80, mais o imposto vai sair uns R$100, 100 e pouquinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, mas fique ciente que no kit básico ele não vem com esse adaptador para você colocar no tripé e conseguir mudar o ângulo da lente. Agora eu vou fazer um comparativo rápido da luz dela em relação à 60D, com a luz branca mesmo, só para vocês verem a diferença de potência que dá dessa luz de 40 watts para de 60 watts da Amaran, que já é bem conhecida. Aqui eu vou colocar as duas lado a lado, apontadas por uma parede cinza, só para vocês verem aí mais ou menos a diferença de potência. Aqui as duas luzes estão em 100%, e aqui eu já consegui perceber que a Ulanzi puxa um pouquinho pro verde e a Amaran puxa um pouquinho pro rosa, mas a Amaran parece ser um
pouco mais limpo o branco dela. Eu vou diminuindo aqui um pouco a potência da Amaran para achar mais ou menos em qual porcentagem ela vai equivaler à quantidade de luz da Ulanzi. Eu acho que mais ou menos aqui, uns 60%. O que você acha aí vendo da câmera? Mais ou menos isso, né? Galera, quando eu fui assistir esse comparativo que eu fiz na parede, eu percebi duas coisas. A primeira coisa é que a Amaran em 40% mais ou menos já dá a potência da Ulanzi em 100%. E outra coisa que eu percebi é que usando esse refletor aqui, essa panelinha, a Amaran ficou com um ponto de luz bem mais forte no centro. Vou deixar o histograma aqui para vocês perceberem aí essa diferença entre as duas. E agora eu tô com a Amaran aqui em 40%. Agora eu tô com a Amaran aqui em 60%. Agora eu tô com a Amaran aqui em 100%. Agora eu tô com a Ulanzi aqui em 100%. Aqui na Amaran você tem o mount Bowens, né, que é um mount mais padrão, e aqui tem um Bowens Mini, ele é um mount menorzinho. Então se você quiser usar o Octabox normal, Softbox normal, igual o Light Dome, você vai precisar de um adaptador do Mini Bowens para o Bowens normal. Se você não tiver esse adaptador, você vai ter que comprar os Softbox específicos para esse mount Mini. Tem algumas opções da Ulanzi, tem um de 60 centímetros que eu acho que já é suficiente para essa luz. Ele tem um bem pequenininho que eu acho que é 35 centímetros, mas eu acho que não resolve muita coisa, ele não vai deixar muito difuso. Esse de 60 já vai resolver melhor. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição também. E aqui eu coloquei ele com uma cor no fundo para vocês verem que também tem essa opção. Eu deixei azul, mas lembrando que é RGB, então você pode deixar a cor que você quiser. E apesar desses pontos, continua sendo um excelente custo-benefício porque é uma luz muito versátil, ela tem o RGB, tem o controle de temperatura, tem uma fidelidade de cor muito boa, então você vai conseguir usar ela de luz principal se você não tiver uma luz mais forte, consegue usar ela como uma luz de recorte para cabelo, consegue usar ela para fazer uma cor no fundo, e eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.